No post de hoje, eu vou tentar explicar a diferença entre os ritos da ação de execução de alimento ou cumprimento de obrigação de prestar alimentos, como agora se prefere. Cara, é importante registrar que a legislação atual só permite a cobrança dos alimentos pelo rito que leva à prisão do devedor em relação aos 3 últimos meses vencidos antes do ajuizamento da ação. Por exemplo, vamos dizer que a pensão vença todo dia 10 de cada mês. Então, hoje, por exemplo, é dia 26. Então, nós poderíamos cobrar, nesse exemplo, a pensão de junho, a pensão de maio e a pensão de abril. Apenas essas 3 pensões poderiam ser cobradas pelo rito do parágrafo 3º do artigo 528, que permite a prisão do devedor. Se há mais pensões atrasadas, por exemplo, de março, de fevereiro, a parte teria que fazer o cumprimento de sentença de forma separada, pelo artigo 523 dessas demais pensões. Ou seja, a petição que pede o cumprimento desta obrigação não pode envolver mais do que os últimos 3 meses. Essa é uma norma que já estava sumulada pelo STJ e agora está prevista expressamente no parágrafo 7º do artigo 528 do novo CPC. Ou seja, preparada então a petição e protocolada essa petição requerendo aí o cumprimento desta obrigação, né, limitada aos últimos 3 meses. Obviamente que todos nós sabemos que a justiça é lenta e o procedimento varia de local para local, mas se demora alguns meses até que se efetivamente se cite o executado. Nesse caso, todas as pensões que vão se vencendo durante o processo estão automaticamente incluídas, conforme norma do artigo 323, que informa que em obrigações de trato sucessivo, as pensões vincendas estão automaticamente incluídas na obrigação, ou seja, o processo só vai terminar quando o executado pagar não só aqueles 3 primeiros meses, mas quando ele quitar todas as obrigações até a data do pagamento. Isso é importante registrar que a pessoa não precisa ficar de forma reiterada entrando com novas ações, como às vezes se observa na prática. Outra questão que deve ser abordada é quando o executado eventualmente acaba preso. No exemplo aqui dado, digamos que ele foi citado aqui em setembro para pagar, não pagou, não apresentou justificativa ou apresentou as suas justificativas e essas justificativas não foram aceitadas pelo juiz, então ele tem a sua prisão aqui decretada, no caso assim, por 30 dias, que é a praxe. Não obstante, a lei permita que seja decretada a prisão até 3 meses. Decretada a prisão, por qualquer condição, por qualquer razão, o pagamento não é feito, ele fica os 30 dias presos e é solto. Ora, ele foi solto aqui, suponhamos, aqui no dia 20/10, ele foi solto. Há um entendimento jurisprudencial de que o executado não pode ser preso 2 vezes pelo mesmo débito. Ou seja, se ele foi solto no dia 20/10, todas as pensões que se venceram antes do dia 20/10 não podem gerar um novo pedido de prisão. Por essa razão, na praxe forense é comum que se peça a conversão de rito, ou seja, esse processo que até aqui então seguiu o rito do artigo 528, parágrafo 3º, se pede então que se converta esse rito para o rito do artigo 523, que é aquele rito que prevê a cobrança mediante penhora de eventuais
ativos que o devedor possua. É muito comum na prática forense se requerer a penhora online, né, a fim de se verificar se há algum saldo na conta corrente ou em alguma conta ou aplicação do devedor. Também é comum se requerer, neste caso, por se tratar de dívida de natureza alimentar, a penhora de eventual saldo do FGTS, além, obviamente, da negativação do nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. No caso, as pensões que se vencerem após essa data devem gerar um novo processo. Então, ele foi solto no dia 20/10. Ou seja, as pensões que se venceram até o dia 20/10 continuam nesse processo, né, nesse procedimento, agora pelo rito do 523. E a parte interessada, no caso da inadimplência continuar, deve então iniciar um novo procedimento, fazendo uma nova petição e cobrando a pensão, então, por exemplo, de novembro e seguintes, né, e os meses seguintes. Aí sim, novamente, pelo rito do artigo 528, parágrafo 3º. E então aqui a história vai se repetir. Eu espero ter sido claro e até o próximo post. Obrigado, até logo.